acaba de sair aqui uma coluna da Carla Araújo, nossa colunista, chefe da sucursal de Brasília, falando sobre as eleições de 2026. Falando que Palácio do Planalto já considera Flávio Bolsonaro o melhor candidato para Lula enfrentar. Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente segue falando sobre isso e aqui também com a análise e as apurações de Leonardo Sakamoto a respeito das eleições de 2026. As eleições desse ano, né? A gente estava tanto falando de 2026, 26 chegou, as eleições deste ano. Vamos lá, Sakamoto. Essa reportagem da Carla Araújo, ela traz um pouco mais de detalhes de assunto que já estava vindo muito em bastidores, né? Quando o nome de Flávio Bolsonaro foi anunciado pelo próprio, né? O pai dele o escolheu para ser o representante da extrema-direita, para ser o representante da família Bolsonaro nas eleições, já que o Jair Bolsonaro está impedido de participar das eleições, a escolha do senador estava sendo vista ali pelo governo como, inclusive, o melhor nome. Isso até no dia, né, Sakamoto? O próprio mercado financeiro reagiu, né, dessa maneira, porque eles achavam que Flávio Bolsonaro tem mais chance de perder para Lula do que Tarcísio, por exemplo. Então, o nome de Flávio teve uma repercussão no mercado financeiro também. E a reportagem aqui da Carla Araújo traz um pouco mais de detalhes. Começa com a frase: não se escolhe adversário. Apesar de a frase ser quase um mantra no entorno do presidente Lula, tem crescido o eco no Palácio do Planalto de que se Flávio levar a candidatura a presidente até o fim, será um forte empurrão para a reeleição de Lula. O interessante dessa questão é que o Flávio Bolsonaro, ele começa, na hora que ele lança a candidatura dele, ele lança com um objetivo claro de pressionar o Centrão a tentar aprovar ou uma anistia, o que seria quase impossível, mas ou uma dosimetria ou algum outro projeto mais próximo que aproximasse o pai dele da porta da cadeia. Ou seja, de tirar Jair Bolsonaro de lá. Ele falou que queria uma anistia, com Bolsonaro podendo concorrer em 2026. Isso é ficção científica, mas ele queria forçar o Centrão a realizar essa mudança. Como essa mudança praticamente ela depende de uma decisão final de um Supremo Tribunal Federal, após, inclusive, uma decisão de veto de Lula, e agora no 8 de janeiro, na celebração dos 2 anos, né, da memória dos 2 anos dos atos golpistas, 3 anos dos atos golpistas, Lula deve vetar. Inclusive, pelo menos, talvez não vete todo o projeto, mas vete o benefício dado aos líderes do golpe, como Bolsonaro e generais, né? O Congresso pode derrubar o veto, sobe para o Supremo. Enfim, o que aconteceu foi que inicialmente foi isso, mas aí começaram a surgir pesquisas de opinião mostrando Flávio Bolsonaro bem colocado, que no segundo turno ele empata com Tarcísio, empata com outros nomes do bolsonarismo, mas no primeiro turno ele fica mais bem colocado do que o Tarcísio, do que outros candidatos também do bolsonarismo, né? Ou seja, isso empolgou, né, o Flávio Bolsonaro, empolgou uma parte do bolsonarismo raiz. Quem não ficou empolgado foi Michele Bolsonaro, que ou queria ser ela a cabeça de chapa, ou queria se conectar a uma chapa com Tarcísio e outro nome. Existe um Game of Thrones dentro da família. Estamos de volta para quem estava conosco na TV. O Sakamoto está dizendo aqui, explicando, né, o porquê o nome de Flávio Bolsonaro talvez esteja sendo lido aí como mais fraco, entre aspas, né? Acho que as pesquisas de opinião mostram um pouco disso da rejeição, né, Sakamoto? E aí esse é o ponto final, né? Por que o Planalto tem visto de forma positiva? Porque por mais que o Flávio Bolsonaro seja... Olha que interessante, o Flávio Bolsonaro é um bom candidato de partida. Ele traz o nome da família, ele é um candidato que está no Senado, tem uma carreira política mais longa, é uma pessoa conhecida, é tecnicamente o sucessor natural do pai. Então, ele tem um ponto de partida que lhe traz voto. Contudo, ele tem um problema de chegada, que é exatamente a rejeição ao sobrenome Bolsonaro. Ele é cuspido, escarrado, cópia do pai. Então, tudo bem, ele politicamente é diferente do pai, ele mesmo falou, é uma versão aprimorada dos Bolsonaro, né? Só que ele traz a rejeição do sobrenome da família.
que é um problema que todos teriam que enfrentar. E o Palácio do Planalto ele tem visto com bons olhos essa rejeição. Ele quer reeditar o que foi 2022. Ele quer reeditar essa discussão e essa disputa com relação à democracia, com relação à soberania, porque aí esses pontos entram na mesa. Se for Flávio Bolsonaro, vai ser discutido golpe, vai ser discutido crime, vai ser discutido o tarifaço do Brasil, contra o Brasil imposto pelos Estados Unidos, a questão da soberania brasileira frente à influência dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Então, esses temas vão entrar na mesa se for Flávio Bolsonaro o candidato. Então, por isso, acaba alegrando o governo e, no final das contas, se for Flávio Bolsonaro, o Centrão vai acabar, uma parte vai rachar, Fabiola. Uma parte do Centrão vai sair, vai ficar independente, não vai entrar na candidatura do Flávio, vai rolar um oi sumido com o grupo do Lula, principalmente o Centrão do Nordeste, aí fragmenta o Centrão. Agora, se for o Tarcísio, se for outro candidato, é capaz do Centrão se fechar e apoiá-los.